Então, já está se pensando. E para ir para Marte não é tão longe assim, né? Dentro do nosso sistema solar. Dá para a gente fazer alguma coisa. Então, Já mandaram várias acredito sondas que já, vai né? acontecer algo desse tipo. Agora, acontecendo essa revelação, e isso sendo escancarado para a população terrestre, que vida extraterrestre existe, terá que haver uma mudança de consciência, principalmente em algumas pessoas e em algumas religiões. Então já está se pensando nisso também. Desde 2013, 2014 até 2017 foram feitos alguns testes, algumas pesquisas por universidades norte-americanas com 24 teólogos, até para ver o que eles pensavam, caso seja divulgado isso para o mundo, qual seria a atuação desses líderes, desses teólogos junto aos seus fiéis, para que o choque e o choque a quebra de paradigma não seja tão chocante, tão grande. E faz tão grande. Porque a Bíblia, eu leio, eu não sou nenhum especialista, nenhum teólogo, mas eu costumo ler e é claro que na hora que você lê ali, pelo menos em Gênesis, ele fala, né, assim, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e aí Deus criou o homem, né, tipo, com a imagem e semelhança. Logo a gente entende que a imagem e semelhança tem a ver com a questão de ser pensante, de escolha, né, porque nenhum outro animal tem isso, né, o discernimento de escolher, essa troca de informação, de criar sociedade, de se comunicar, né, de tipo, a gente se entender de alguma forma, a gente e essa empatia, várias coisas, né? Então eu imagino que esse conjunto de coisas, assim, de pensamento mesmo, de ser um ser independente, tem a ver com um pouco disso, né? De imagem e semelhança, deve ter um pouco de relação com isso, e não só aspecto físico, eu acredito. E aí, levando um pouco para esse lado, a Bíblia ela não fala assim, Deus criou vidas em outro planeta antes. Ela não desmente, mas também não. É assim, a Torá não confirma, né? A Torá judaica e os rabinos, né? Eles têm dentro da sua tradição e em alguns livros, né, que eles aceitam que Deus criou 1500 mundos. Isso está descrito, está estudado, alguns rabinos sustentam esse tipo de coisa. Quando se fala 1500 mundos, Nossa, muita coisa. São mundos habitados. Ou seja, a Terra seria um mundo habitado. Então teria mais 1499 mundos criados por Deus. E isso é tão grandioso de se pensar, porque a gente percebe que não dá para você limitar o poder criativo de Deus. Né? Isso só mostra a magnitude do poder dele criativo. Né? E assim, a Terra, ela obedece, biblicamente falando, uma certa diretriz, porque foi algo que aconteceu aqui, o jardim de Adão e Eva, né, simbolicamente. Então você tem todo um histórico para a Terra. Mas fora isso, Deus, ele na sua infinita sabedoria, colocou vida em todo lugar, porque seria muito desperdício de matéria, de tempo, de Deus criar os luminares, aí criar vários sistemas planetários, sóis, etc, e coisa que a gente não consegue nem enxergar a olho nu, tem coisa que a gente não chega, para deixar vazio lá, para ninguém ver. Então não faz sentido isso. Não faz, eu também não faz sentido. É mais vazio absoluto, né? É mais fácil a gente entender que existe uma ordem nas coisas do universo. Existem esses seres e existe um respeito, algum tipo de atuação que vez ou outra eles podem vir aqui, mas controlada. Agora, que lei é essa? Que domínio é esse? A gente não entende, porque dentro do nosso ponto de vista limitado na Terra, a gente não tem como fazer essa aferição nesse momento. Sim. Pode ser que a partir do momento que a gente se torne seres cósmicos, planetários, com uma visão mais aberta, a gente tenha um conhecimento mais aprofundado para ser inserido nesse contexto mais cosmológico, mais gigantesco. Sim, aí. E é engraçado que hoje a gente tem uma visão, mas muito pequena. Agora imagina, sei lá, Galileu, naquela época ali,
a limitação que ele não tinha tecnologia. Então, assim, teoricamente, daqui Galileu é da era moderna. Não, ainda antes, né? E ele é de uma época que tipo, não tinha tecnologia nenhuma, absoluta nenhuma. Ele já imaginava sobre os cosmos, já tinha aquela questão, né? Mais teoria também tinha os experimentos, né? Mas hoje a gente tem mais. Tem como chegar à Lua, tem como chegar em outros planetas, mandar sondas. E ficar pelo espaço, vagando pelo espaço. Então a gente tem toda essa questão. Imagina daqui, sei lá, 1000 anos. Não sei nem se a gente vai estar vivo daqui 1000 anos, se a Terra ainda vai existir. Uhum. Imaginem como a tecnologia vai estar, né? Hoje em dia com essas inteligências artificiais, enfim, quanto a gente não consegue produzir. Nós vamos evoluir muito, né? A gente vai ver muitas coisas estranhas, né? Acontecendo e vamos ter que conviver com esse tipo de coisa. Eu vejo que a ufologia, como ela está sendo divulgada agora, na atualidade, faz parte tudo de um plano também orientativo para que a população terrestre se coloque num nível evolutivo um pouco mais maior, avançado. Tem uma teoria que talvez você já tenha ouvido falar, de que eles já estão aqui, só que eles se escondem com características humanas, né? Que são, sei lá, os reptilianos, alguma coisa do tipo. Inclusive que eles controlam, sei lá, o Ursal, o comando da Ursal, que faz esse controle, essa manipulação, como você estava falando, de acompanhar os seres humanos, de repente, para um determinado momento apresentar, né? Que eles estão estudando a Terra, tentando chegar nos grandes poderes, né? Controlar tudo. E o que se sabe sobre isso? O que se sabe sobre isso? Então, tem muita teoria da conspiração nessas histórias, né? Porque muito se fala e geralmente se traz algumas falácias bem avançadas e não se apresenta prova nenhuma. Então, tem que tomar muito cuidado com o que é desinformação ou contra-informação. Porque tem muita gente interessada no governo em trazer também mentiras, trazer inverdades desse assunto para tirar as pessoas do foco, né, da verdade realmente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, o que é engodo, o que é inverdade, o que eles estão implantando ali de desinformação e o que é realmente real do fenômeno. Por isso que eu prefiro me pautar numa pesquisa mais metodológica cientificamente, porque através de fatos e dados, através de evidências concretas do fenômeno, a gente pode provar para a ciência que alguma coisa de fato está acontecendo. Agora, quando historinhas da carochinha, pode ser, não estou falando que não seja verdade esse tipo de coisa, mas não existe até esse momento evidências concretas dessas histórias aí mirabolantes da teoria da conspiração. Olha, se você ainda não é inscrito nesse canal, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você gostou desse corte. Outro detalhe importante é que se você quer assistir esse episódio completo, o card está logo aqui em cima.